Quem foi Jeremias? Jeremias foi um profeta de Deus, nascido na cidade de Anatote, uma cidade sacerdotal próximo de Jerusalém. Era filho de Uquias, da linhagem sacerdotal, o que quer dizer que Jeremias também tinha direito ao serviço no templo. Mas, em vez disso, Deus o chamou para um ministério muito mais difícil: profetizar ao povo de Judá sobre a destruição que viria. O chamado profético de Jeremias. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Jeremias foi chamado por Deus ainda jovem. Ele se sentiu incapaz, alegando que era apenas uma criança, mas Deus o fortaleceu e disse que colocaria as suas palavras na boca dele. Seu ministério começou no tempo do rei Josias, por volta de 626 a.C. e continuou até depois da destruição de Jerusalém, em 586 a.C., e profetizou durante os reinados de Josias e Joaquim e Zedequias. O que Jeremias pregava? Jeremias pregava uma mensagem dura e impopular. Ele dizia que o povo de Judá havia se afastado de Deus e se entregado à idolatria. Os líderes religiosos e políticos eram corruptos. Jerusalém seria destruída pelos babilônios e o povo levado cativo a menos que se arrependessem. Por isso, ele era considerado um traidor por muitos. Ele anunciava que Nabucodonosor, rei da Babilônia, era instrumento de juízo de Deus, o que deixava os reis de Judá furiosos. Jeremias foi perseguido, preso, rejeitado. Ele foi espancado por um sacerdote chamado Passu. Foi preso e jogado numa cisterna cheia de lama. Sua vida correu perigo diversas vezes. O rei Zedequias até ouvia em segredo, mas não obedecia a Deus. Apesar de tudo isso, Jeremias continuava profetizando com lágrimas nos olhos. Ele é chamado de profeta chorão, porque sofria profundamente ao ver a destruição eminente do povo. O livro foi queimado. Jeremias ditou suas profecias ao seu escriba Baruque, mas o rei Joaquim rasgou e queimou o livro, palavra por palavra. Deus mandou Jeremias reescrever tudo outra vez, e ele o fez. Jeremias, capítulo 39, versículo 2. No ano nono de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. No fim, como Jeremias profetizou, Jerusalém foi sitiada e destruída pelos babilônios, 586 a.C. O templo foi queimado, os muros derrubados. Zedequias tentou fugir, mas foi capturado. Seus filhos foram mortos na frente dele e ele foi cegado. A maioria do povo foi levada cativa para a Babilônia por 70 anos. Os pobres da terra foram deixados. O que aconteceu com Jeremias no final? Jeremias não foi levado para a Babilônia. Ele ficou em Judá, mas depois foi forçado a ir para o Egito com um grupo de judeus rebeldes que desobedeceram à ordem de Deus. Lá ele continuou profetizando até sua velhice. A tradição diz que foi apedrejado até a morte no Egito, embora a Bíblia não confirma isso diretamente. O fim do povo de Judá e a esperança futura. Apesar do juízo de Deus, usou Jeremias para prometer esperança. Jeremias capítulo 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus prometeu que o povo voltaria da Babilônia após 70 anos, e isso aconteceu. Ele também profetizou sobre um novo concerto, no qual Deus escreveria sua lei nos corações. Jeremias, capítulo 31, versículo 33. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Essa é uma promessa messiânica que se cumpre em Jesus Cristo e no novo nascimento do crente. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que ouvirem essa mensagem.
Deixe um comentário, compartilhem se vocês gostaram do que foi ouvido, porque, meus amados, antes que eu termine, vocês viram que o povo de Israel foi rebelde diante de Deus. Eles não obedeceram. E tudo que o profeta Jeremias falava, eles não acreditavam em Jeremias. Eles ouviam, mas eles voltavam a fazer tudo que era errado. Eles estavam em idolatria, eles adoravam outros deuses, eles faziam algo tão errado diante de Deus que era abominação diante de Deus. Então Deus levantou o profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, ele foi levantado para trazer palavras duras, palavras que era para a edificação de Israel, de Judá. Mas o povo não quis saber das palavras de Jeremias. Eles, em vez de crer em Jeremias, eles o odiavam pelas palavras, porque para eles, Deus não estava falando isso, mas Deus estava falando pela boca do profeta Jeremias. E Jeremias, ele sofreu. Jeremias foi jogado num poço. Jeremias apanhou. Jeremias foi um profeta chorão, como diz as escrituras, como diz as pessoas, né? Que Jeremias foi um profeta que chorou muito. Mas Jeremias, por mais que ele foi rejeitado, maltratado pelo povo, ele ainda chorava, porque ele sabia do que estava por vir. Quando Nabucodonosor ele invadiu Israel, ele levou cativo todas as pessoas que estavam lá. E as pessoas sofreram, muitos foram mortos a espadas. E os que levaram ele para o Egito também morreram. E como nós acabamos de ver as narrativas de outras pessoas, de outros historiadores que disseram que o que aconteceu com ele lá no Egito, que ele foi apedrejado até a morte, isso daí é uma história. Nós não podemos dizer que isso aconteceu. Mas a Bíblia fala sobre o que ele passou durante o ministério dele. E foi um ministério muito duro para ele. Mas Deus ungiu ele desde o ventre da mãe dele. Antes dele nascer, Deus já tinha ungido ele para pregar essa palavra a Israel, a profetizar com verdade. O que eu aprendo com Jeremias? Que muitas das vezes as pessoas querem receber bênção, querem receber vitória, mas não querem receber o que é certo por lei divina. Eles querem só receberem bênçãos. Mas quando chega uma pessoa que fala uma verdade, elas querem tampar os seus ouvidos e os seus olhos para que não possam enxergar o que é de verdade. Hoje em dia as pessoas estão indo atrás de falsas promessas, de mentiras que satisfazem o ego. É que nem o refrigerante chamado Coca-Cola. Você bebe aquele refrigerante que vai destruir a sua vida e você sente prazer por estar bebendo um refrigerante assim, sem saber que aquilo contém toxinas que é prejudicial à sua saúde. E as pessoas, elas bebem mesmo ignorando os avisos, ou até pessoas antigas, ou até mesmo pessoas que têm o conhecimento disso, elas ignoram e continuam bebendo. Assim foi o povo de Israel. Jeremias profetizou o que era certo. Se o povo obedecesse a Deus, Deus livraria Israel de ser cativo para a Babilônia. Mas eles não quiseram. Eles viveram na idolatria, viveram na pornografia, viveram fazendo o que era errado, porque Israel era um povo escolhido para ser um povo sacerdotal, santo diante de Deus. Mas eles não quiseram. Então, meus amados, essa é uma história tão verdadeira que hoje a gente pega o que aconteceu com Israel e leva para a nossa vida. Por quê?
Porque hoje, se nós formos sinceros diante de Deus, porque hoje, se nós nos humilharmos diante de Deus, é humilhação mesmo, é coração puro diante dele. Deus, através de Jesus Cristo, ele ouve as nossas orações. Se nós clamarmos mesmo com sinceridade. Mas acontece, meus amados, que não é só isso, clamar, estar, é uma mudança de vida, de mente, de comportamento. Nós temos que cada dia mais estar diante de Deus. E essa forma de estarmos diante de Deus é todos os dias, é diariamente. Porque quando estamos diante de Deus todos os dias, estamos entrando em comunhão com o Senhor. Então, meus amados, quando nós se achegamos a Deus, Ele vai se achegar a nós. E hoje nós louvamos a Deus por Jesus Cristo, porque hoje todos nós temos acesso às portas da graça, todos nós temos acesso para orar, para pedir a Deus força, fortaleza, para abrir os nossos olhos, para abrir os nossos ouvidos. Para que motivo? Para que nós ouçamos a palavra de Deus e guardamos com sabedoria em nossa mente e nosso coração aquilo que vai nos edificar, nos santificar, nos posicionar a fazer a vontade de Deus. Você vê ali que o povo de Israel estava indo para o Egito por causa da fome. Eles, tá vendo? Eles estavam se entregando a comida lá, sabendo que pela boca do profeta eles seriam livrados se eles não fossem para o Egito. Mas eles ficaram com medo e foram. Tá vendo? O profeta falava uma coisa, mas o povo fazia outro. Então, meus amados, Jesus nos alertou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nós temos que ler a palavra diariamente para que nós possamos renovar a nossa mente e fortalecer o nosso coração diante de Deus. É isso que eu quero trazer. Eu quero trazer que nós temos que obedecer, ouvir a voz de Deus que está na palavra de Deus. A profecia de Deus está ali. Todas as coisas estão dentro da palavra de Deus. Não precisamos buscar profecias fora da palavra de Deus, porque a palavra de Deus se completa. Apóstolo Paulo falou isso, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada aguda de 2 fios. Penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela própria já discerne a nossa intenção, a nossa intenção, aquilo que nos leva para a nossa carnalidade. Então, quando lemos a palavra de Deus, nós entendemos que ela nos puxa para o lado espiritual, fazer a vontade de Deus. Quando entendemos a palavra de Deus e quando nós praticamos a ação, nós estamos indo de encontro a Deus. Nós estamos indo de encontro a Jesus Cristo, aquele que nos chamou para ser santo. E a santidade, meus amados, não é de um dia para o outro. A santidade, ela é diariamente. A gente vai orando, vai lendo a Bíblia, vai se posicionando e a nossa mente vai abrindo mais caminhos até que um dia a gente para de desejar o mundo e desejar Deus. Porque daqui a um tempo nós paramos, nós começamos a odiar a nossa própria carne, as coisas que abominam a Deus, o pecado. Nós começamos a amar mais a Deus quando buscamos a palavra de Deus. Então, a profecia bíblica é a mais correta do que quem profetiza o dia de hoje, porque está tudo completo. Quem profetiza sem palavras é um profeta que está profetizando do seu próprio eu. Mas aquele que profetiza dentro da narrativa bíblica, ele está mais correto, porque a Bíblia ela é completa. Está completo a Bíblia.